Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. E hoje vamos dar algumas dicas e fazer uma revisão para a avaliação de 40 pontos que se aproxima. Então, vamos lá. Na verdade, para quem tem acompanhado o conteúdo, realizado as atividades, eu creio que não vai ter nada de dúvidas, não. Mas, de qualquer forma, vamos pegar lá do princípio, né? Essa avaliação vai ficar disponível de 21/3 a 1/4, tanto no formato presencial quanto online, e também já a avaliação de segunda chamada, tá? Então já vai incluir tudo, não terá um segundo momento de outra avaliação, não. Esse período já vai ser contando também com a avaliação de segunda chamada, e ela tem um valor de 40 pontos, ou seja, é um peso muito grande para não se fazer atividade, né? Então, eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, principalmente quem for fazer no formato online. Às vezes abre 2, 3 provas de conteúdos diferentes ao mesmo tempo, e aí o tempo começa a correr, ele é o mesmo para todas as matérias. Ou seja, se você gastar muito tempo para fazer uma avaliação, por exemplo, de percepção, e depois ficar faltando 15 minutos para fazer a de educação musical, corre o risco da pessoa não conseguir fazer. Então, se vocês puderem desligar o áudio, por favor. Então, a gente já pede desde já, né, ficar atento, quem for fazer online, abrir uma disciplina por vez para realizar a avaliação, para não correr esse risco. Porque depois ele fecha o tempo, né, tem o tempo corrido, e aí a pessoa pode ficar prejudicada. O que vocês vão estudar? Os conteúdos dos ciclos 1, 2 e 3, tá? Desses 3 primeiros, digamos assim, as primeiras unidades, né? Dos ciclos, unidades 4 e 5, não vai cair nada nesse momento. Esse primeiro momento, apenas as unidades 1, 2 e 3, tá? Na unidade 1, vocês vão focar em método, escola nova e pedagogia ativa. O que é um método ativo, né? Qual que é a diferença de um método ativo para um método tradicional? É basicamente isso. Aquela parte que fala lá de plano de aula, canção gestual, canção de entrada, que são apenas sugestões para mostrar, né, uma forma que pode ser conduzida às aulas, isso não vai cair, tá? É mais a título de ilustração mesmo. Então, por exemplo, você fala no guia, né, na unidade 1.1. O método é um importante fio condutor para a organização das atividades propostas. Ele é uma organização racional do conhecimento transmitido para se obter resultados e objetivos seguros. O método contemporâneo, ele tem que ser consciente, integral e apelar para o afeto e a técnica pura, ou seja, o trabalho de corpo e mente, o intelecto ou a sensibilidade estética. Então, a técnica ela deve ser aplicada de dentro para fora. Os tradicionais eram considerados métodos um pouco mais passivos, tem um conteúdo um pouco mais fragmentado. Não que ele não seja importante, não que ele não seja válido, mas ele abrange um pouco menos, né, a questão da criatividade, da condução particular do aluno, é uma coisa mais imposta, tá? Então, só para a gente revisar aí o conteúdo da unidade 1. Ok? Da unidade 2, vocês vão focar na metodologia do Dalcroze, aquela parte de histórico, produção bibliográfica, quais são os livros, né, ou as aplicações de material deles, não vai cair. A gente foca mais no quê? No conteúdo, na diferença que tem o Dalcroze para o Kodály. Qual que é a diferença de um para o outro? O que um trabalha na parte rítmica que o outro não trabalha? Qual é o maior destaque de um para o outro? É essa parte que é importante. Tá? Essa parte de histórico, vivenciação, produção bibliográfica, essa parte não é cobrada em avaliação, tá? É mais a nível de conhecimento. Produção musical e obra didática não se cobra. E foquem também, é claro, na didática e na metodologia desses educadores e principalmente, é claro, as diferenças ou pontos particulares de cada um. Né? O que o Dalcroze coloca que, de repente, eu não consigo achar no Kodály? O que o Kodály tem de diferente que não tem no método do Dalcroze que se destaca? É isso que é o mais importante para nós. Ciclo 1. A importância do método contemporâneo é um método consciente, integral e apelando para a técnica do corpo e mente, o intelecto e o domínio técnico instrumental. Lembrando que esse domínio técnico instrumental, ele é induzido através de exercícios técnicos, através de uma prática de repertório interessante, parte um pouco também, claro, da realidade do aluno, não só imposto
um repertório de músicas eruditas, por exemplo, né? Tá falando do domínio técnico para que ele consiga tocar bem, para que ele consiga se desenvolver bem no instrumento. Isso é o método contemporâneo atual. O que seria um método tradicional? Seria, tipo, todas as aulas focar em escalas maiores, leitura de partitura e passar a peça tal. Independente se o aluno gosta ou não, tem aquele programa específico a ser seguido e ele não pode ser direcionado, ele não pode ser modificado. Isso seria uma forma engessada, digamos assim, de método tradicional. No caso das questões objetivas, ficar atento com relação à interpretação. Ler mesmo com atenção o enunciado para não se confundir, tá? Método, possibilidade e diversidade. Pedagogia proposta pelos métodos ativos. E qual é a diferença entre método ativo e método tradicional, que a gente até comentou um pouquinho agora. O que nós vamos focar com relação ao Dalcroze, né? A sua metodologia, vocês sabem que ele foca muito a questão da euritmia e a importância dela no processo educacional. O que é a euritmia? Né? Vocês vão ver a definição dela e a importância no contexto educacional. Eu posso trabalhar a euritmia para a atualidade? Sim. De que forma eu faria isso? Ler a respeito da importância da euritmia para o processo de educação musical e qual é o tipo de solfejo que o Dalcroze utiliza. Se a gente observar, todos os educadores, é claro, eles vão focar e falar da importância do solfejo para o processo de educação musical. Porém, o Dalcroze tem um solfejo específico, que é uma coisa, né, particular dele, e que é diferente do Kodály. Então, qual que é o tipo de solfejo que o Dalcroze trabalha? Ele trabalha o solfejo relativo, onde os movimentos corporais ascendentes e descendentes geralmente são expressados por movimentos corporais, mas escritos por símbolo. Então, ele não se preocupa já de imediato de trabalhar a clave de sol, de colocar nome de notas, nada disso. Mas sim na questão de gráfico, né? Ele trabalha com escritas de bolinhas ou estrelinhas pretas e brancas, bolinhas grandes ou pequenas e algumas outras simbologias. Então, o aluno tem um direcionamento, se o som está subindo ou descendo, ele vai trabalhar a afinação, mas não necessariamente a nota especificamente no canto ou no ditado, por exemplo. Sugestões práticas e atuais para Dalcroze nos dias de hoje. Então, quem fez a atividade do ciclo 2 já sabe do que quer dizer. A gente fala dos aspectos práticos, os materiais diversificados que a gente pode utilizar nas nossas aulas, como fitas, lenço, bambolê, figuras geométricas, elástico e tantos outros materiais que a gente pode utilizar para melhorar o conteúdo aí que a gente vai passar. Bexiga, né, como eu falei, clavas. O que é a rítmica? Através da observação de alunos no Conservatório de Genebra, então nas aulas de harmonia, o Dalcroze percebeu que os alunos tinham alguns problemas para escrever algumas coisas, né? Eles executavam partituras de uma forma mais mecânica, pouco musical, eles não conseguiam identificar as frases da música, e eles perceberam também que os alunos não experimentavam aquilo que eles escreviam. Então, muitas vezes, eles sabiam classificar um acorde, por exemplo, um intervalo, mas eles não sabiam ouvir se o intervalo era maior, diminuto, aumentado, eles não conseguiam diferenciar. Se tocasse um intervalo ou um determinado acorde, eles não sabiam diferenciar isso. Então, o que ele fez? Ele inverteu o método, ele permitiu que os alunos tivessem um contato maior com o instrumento, com o som, antes da execução do exercício. Então, ele falava, escutem um acorde maior. Qual é a diferença para esse aqui? No caso, vamos supor que ele tocasse um menor ou um diminuto, né? Então, ele percebeu ainda uma grande dificuldade na área de canto, porque os alunos compreendiam muito a melodia, mas eles não conseguiam executá-la porque eles não tinham controle do aparelho vocal. Ou seja, era tudo muito teórico. Ele percebia que os alunos sabiam escrever os ditados ou sabiam ler as notas, mas não tinha musicalidade, não tinha relação com melodia, com interpretação, não tinha controle do próprio aparelho vocal, e às vezes eles cantavam de qualquer jeito ou desafinavam. Então, observando tudo isso, ele decidiu inverter o método e colocar a prática antes da teoria, para que tudo isso pudesse ser modificado.
Euritmia significa o quê? Bom ritmo, fluxo, movimento. É um fabuloso estudo de movimentos que parte de alguns pressupostos básicos, como os elementos da música podem ser experimentados através do movimento, todo som começa com um movimento, então o corpo que faz os sons é o primeiro instrumento musical que deveria ser explorado e não já começar direto tocando instrumento musical. Ele fala que tem um gesto para cada som e um som para cada gesto. Leu sobre isso? Dalcroze. Viu sobre movimento, sobre ritmo, sobre corporal? Na hora a gente já lembra do Dalcroze. Por quê? Porque faz parte da metodologia dele. Então, elementos musicais podem ser estudados pelo movimento. Então, ele estudava acentuação, fraseado, dinâmica, forte e fraco, pulso, andamento, tudo com o corpo. Tudo através de caminhar, agachar e levantar, movimentar uma frase com o próprio braço, né? Como se estivesse cantarolando, solfejando. Não só na prática de canto, mas também na prática instrumental. Tá? Então, esse tipo de metodologia costuma pedir aos alunos, mostrem o que vocês estão ouvindo, em vez de falar para eles assim, diga o que vocês estão ouvindo. Então, a gente evita a narrativa oral. O processo do Dalcroze, as coisas são feitas natural. A pessoa vai fazendo aquele exercício, vai fazendo aquela atividade, e ela nem percebe, às vezes, quanta coisa rica ela está trabalhando. Mas aquilo é realizado de uma forma bem natural, digamos assim. Não é um processo mecânico, tá? E isso é a essência para ele. Aqui a gente está falando um pouquinho do solfejo relativo, como comentamos anteriormente, né? Vocês observem que tem algumas bolinhas, né? É um gráfico mesmo. Depois dessas bolinhas que são os gráficos, começa a pensar na nota, tá? Eles começam a desenhar a nota ouvida, para só depois pensar na clave, pensar no tom. Então, é todo um processo simplificado que é feito aos poucos para que o aluno perceba melhor os ditados melódicos. E o que falar do Kodály? Também vocês vão ler, claro, a respeito da sua metodologia de aplicação. O Kodály, ele fala muito da importância do trabalho com folclore, a gente já falou isso em aulas anteriores, né? Ele enfatiza muito a importância do intervalo de terça, que é uma coisa característica do folclore na Hungria. Talvez no Brasil não funcione tanto, mas é uma característica específica dele. Enquanto que para o Dalcroze o principal é o ritmo, é o pulso, é o corpo. Para o Kodály, ele fala muito da ênfase da prática do canto. Para o Dalcroze também é importante, a gente viu lá, tanto que ele observou que o pessoal tinha dificuldade de cantar o que escreve ou de escrever o que se canta. Aqui para o Kodály, como que se deu a prática, né? Através do processo gestual, que seria a manosolfa, que é a definição, e também vocês vão olhar a definição e as vantagens da utilização, que é muito importante, né? Uma coisa que é específica dele também, que não tem a ver com o Dalcroze, ele usa pá para semínima e tite para colcheias, nas leituras métricas, digamos assim, né? Foi uma coisa específica dele. O que é mais que é só dele? Ele utiliza gravuras com tamanhos diferenciados, com proporção de dobro, metade, para relacionar, por exemplo, a semínima com a colcheia. A representação por símbolos, né? Que pode ser um girassol, pode ser um jacaré. Vamos supor que a sua aula você está contando a história lá de uma casinha. Então, você faz uma casinha enorme, que é a semibreve, a metade do desenho dela seria a mínima, a metade semínima, e assim sucessivamente. Isso é uma coisa bem específica do Kodály. Atividade aberta. Isso vocês vão fazer. Verificar a escrita das notas musicais por iniciais em minúsculo. E também a figura rítmica. Então, volto a dizer, quem já fez o ciclo 3 ou está em andamento, já está estudando para avaliação. Atividade bem parecida com a 3 do ambiente, tá, gente? O que é o sistema de duração rítmica para o Kodály, né? Então, como a gente disse, ele estuda através de sílabas, relacionando essas figuras para facilitar a leitura dos alunos, associação, né, entre o silábico e a duração da figura. São utilizados as hastes, só lembrando que ele não utiliza a cabeça da nota, apenas as figuras musicais são importantes. E as pausas são ensinadas como pulsação de silêncio, tá? Se o executante já conhece a música e então vê a notação, as associações apropriadas são feitas. O que é o uso de sinais ou a manosolfa? É um recurso
adaptado, né, que é uma sequência de gestos manuais utilizados na aprendizagem de alturas, onde cada nota corresponde a um gesto, tem um gesto correspondente. Então, o dó é um gesto, o ré é outro gesto, e eles devem ser ensinados gradativamente à medida que as notas aparecem para os alunos. E através dos gestos dos dedos e mãos, podemos orientar esse solfejo de uma forma prática e melhor visualização. Então, por exemplo, só a diferença de cima, baixo, grave e agudo é um inicial. Aí vamos supor, você está fazendo um solfejo melódico que tem as notas dó, ré, mi, você vai trabalhar com as terças. Então, você vai ensinar apenas esses 3 gestuais. Aí o aluno conseguiu decorar como é o dó, como é o ré e o mi, aí dá um próximo momento que você vai acrescentar outra nota, e assim sucessivamente. Quais são as vantagens, né, da monossolfa no estudo da educação musical? Ela tem um reforço do conteúdo intervalar, pode trabalhar afinação, visualização da direção sonora grave e agudo de uma forma bem mais fácil. Tem a questão do treinamento auditivo, o aluno vai fazendo o gesto, vai cantando, ele nem percebe que ele já está fazendo uma escala completa, que ele está fazendo um intervalo que talvez, se não fosse dessa forma, ele achasse difícil, né? Às vezes intervalos com saltos muito altos. E também o desenvolvimento da memória musical. O aluno pode decorar trechos de melodia sem esforço, né? Ele fala muito também da somização. O que é a somização, né? Baseado no solfejo francês, a gente tem as iniciais das notas, D, R, M, F, S, L, T. Lembrando que o T minúsculo corresponde à nota Si, não é TI, tá? Não é Ti, é T sozinho. Então, a gente tem as iniciais. Por que isso? Para não confundir com as cifras dos acordes que são em maiúsculo, senão ficaria confuso. E nesse caso de identificação, de oitavas, né, acima ou abaixo, são indicados sempre à direita da altura cantada, ou com tracinhos, para o aluno saber onde é o grave, onde é o agudo, onde é a região média. E a leitura relativa do móvel, né, com essa metodologia, a gente canta a partir de qualquer tônica. Então, a gente não necessariamente tem que cantar em dó maior, mas o aluno tem um direcionamento, né, do som subindo, descendo, da entonação, através da somização. O que é isso? É uma leitura onde o dó é móvel, onde não existe um direcionamento específico de escala, e você pode fazer aquele mesmo desenho, é mais ou menos o que vocês já fazem às vezes no violão, né? A gente tem o mesmo desenho melódico para a estrutura aí do solfejo, e você vai trabalhar em várias alturas. Não necessariamente você vai ter que ficar falando que escala você está fazendo, né? Mas sim preocupado com a entonação, com a afinação, com o processo dos alunos. E lembrando que além das iniciais em minúsculo, quando você quiser um sustenido, você vai acrescentar a letra I minúsculo na frente daquele nome, daquela letra. Por exemplo, Fá sustenido, vai ficar Fi. FI minúsculo, porque o I corresponde ao sustenido. E o A minúsculo corresponde ao bemol. Então, se eu tenho Si bemol, eu vou colocar T de Si, e A minúsculo vai ficar Tá, que é o Si bemol, tá? Isso aí tudo já foi explicado anteriormente com mais calma. Se tiver dúvida, é só olhar a aula específica do Kodály. E no nosso próprio guia, a gente tem um pequeno trecho de exemplo aí da Barata Diz Que Tem, da forma com que é induzido, né, pelo Kodály a parte didática. Então, vocês podem perceber que tem só as hastes, a gente não tem a cabeça da nota, e as iniciais em minúsculo. Então, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Fá, Sol, Mi. Aí a gente tem as iniciais em minúsculo, tá? Outra coisa que é bem específica dele, caso caia alguma questão, né, para você analisar, ou objetiva, é a parte do trabalho com canções bem simples, bem letras muito curtas, simples mesmo, do cotidiano, como bom dia, boa tarde, igual essa aí, ó. Jacaré, jacaré, fique longe do meu pé. Aí teria uma resposta, que a gente pode fazer também em terças, de repente ascendente. Pode ser marcado por palmas, geralmente, né? Se a gente for ler isso em termos de silabação, ficaria ti, ti, tá, ti, ti, tá, ti, 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 tá. O tá é semínima, o ti, ti, colcheia.
e a parte que ele coloca sobre o símbolo, né? Vocês observem aí que o jacaré tem um jacaré maior, como se estivesse correspondendo a semínima, e a metade desse desenho, as colcheias. Então, seria tá, ti. Antes da gente colocar essas figuras aqui, o ideal seria você trabalhar com as imagens. Como a nossa canção aqui está falando do jacaré, por isso que o desenho é do jacaré, mas pode ser qualquer imagem, tá, pessoal? Pode ser um sol, pode ser uma lua, uma fruta, vamos supor que você está trabalhando frutas naquela semana e trabalhando ritmo. Aí vai ser de acordo com a necessidade que vocês tiverem, didaticamente falando, tá? É muito importante que o aluno perceba essa identificação de dobro metade. Não porque ele vai falar mínima, semínima, colcheia, mínima, semicolcheia, não é isso. Mas ele consiga visualizar isso musicalmente e produzir isso ritmicamente, tá? Ou no instrumento, ou na voz, ele tem aquela consciência de que o jacaré, um é metade do outro, então ritmicamente vai ficar diferente. Eles não são iguais, tá? Essa que é a proposta dele. Ah lá. Depois ele trabalha aqui mesmo com palitos, que pode ser palitos de picolé, no caso, né, ou palito de churrasco. Ele fala que pode ser desenhado no chão, pelo menos no primeiro momento, que são figuras mais simples. E o importante é que o aluno possa apenas sinalizar, não precisa ser a nota perfeita da mão no sofá, mas apenas o cima, baixo. Ti, ti, tá, ti, ti, tá, ti, 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 tá. Se ele conseguir identificar essa questão já do grave e agudo, para ele já é meio caminho andado, didaticamente falando, tá? Então, essa é uma construção específica do Kodály. No mais, eu desejo a todos boa leitura, bons estudos. Mas eu vou fazer online, não preciso estudar. Precisa, porque às vezes a gente gasta muito tempo pesquisando aquele conteúdo no guia, né? A questão acaba durando muito mais tempo. Questões discursivas, pessoal. Descrevam sem moderação, descrevam detalhadamente, não tenham preguiça de escrever, caso tenha uma questão descritiva. E principalmente pensando que às vezes uma pessoa que vai ler a sua questão, o seu plano de aula, que a gente tem discutido isso há várias aulas, às vezes não é da área de música, né? Como que uma pessoa não sendo da área, ela consegue entender? Porque foi escrito de uma forma bem coerente, ok? Então, no mais, eu desejo a todos uma excelente avaliação, boa sorte e qualquer dúvida, claro, eu estou à disposição. Eu vou pausar a gravação aqui para as dúvidas.